Muita gente acha que o tráfego pago é um fim só de crescimento ali, mas não, é um fim também de trazer uma camada de inteligência de negócio ali, né? Então o que a gente está tentando no final do dia é estar nessa posição de top of mind, top of heart, dentro desse olhar do consumidor. Como foi, Yuri, o desafio de vender algo que não é tangível, ninguém vê? Eu não preciso te fazer consumir energia, eu preciso te mostrar que existe uma escolha melhor e mais consciente, onde você paga mais barato e onde você pode consumir energia limpa e renovável. Bem-vindo, bem-vinda ao episódio número 10 do Fala Quem Faz. Neste episódio, descubra como a Sunny, uma empresa de energia solar, escalou negócio sem possuir nenhuma usina própria. Além disso, entenda também como essa empresa captou fora do eixo da Faria Lima mais de 6 milhões de reais por seus empreendimentos. Eu converso com Yuri Frota, fundador da Sunny, uma empresa do setor de energia solar com foco em energia compartilhada, e além de termos falado sobre energias renováveis, novos modelos de negócios, foi uma verdadeira aula de empreendedorismo, uma verdadeira aula de captação de recursos e, claro, o que vem muito antes dessas grandes conquistas. Muito estudo, dedicação e foco no que realmente se propôs a fazer. Meu nome é Giuseppe e sugiro que você entre nessa conversa com a gente, porque tá muito boa e tá digna de final de temporada. Vamos junto? Fala, bem-vindo, bem-vinda ao 10º episódio do Fala Quem Faz. Tô com uma camisa diferente aqui porque é final de temporada, 10º episódio. E é isso, a gente chegou até aqui entre uma pauta e outra da agência, como você vem acompanhando a gente e eu venho dizendo. Estou aqui com o hacker do bem da geração distribuída das energias renováveis, Yuri Frota. Obrigado. Muito bem-vindo, Yuri, prazer mais uma vez ter você aqui. Obrigado, Zé. E cara, antes de quem é Yuri, trajetória, eu queria já pular uma pergunta aqui que é: como que um engenheiro eletricista que vai para um mercado imobiliário funda, junto com outros 4 sócios, uma empresa do setor de energias renováveis que é a Sunny? Boa. Eu acho que o Steve Jobs diz lá quando ele conta a história dele, aquele connecting the dots, né? Quando você está lá na frente, você olha para trás e fala, não, mas agora eu consigo ver que cada coisa que aconteceu na minha vida, ela me trouxe até aqui, né? Então, os conhecimentos que eu tive, eles me levaram até aqui. A trajetória, ela não era clara, obviamente, enquanto ela acontecia, né? O que aconteceu foi que, realmente, quando eu me formei ali em 2010, mais ou menos, e o mercado imobiliário, ele estava num boom, né? Então, você comprava imóvel na planta e, quando ele era entregue, ele estava valendo 2 a 3 vezes o valor dele, né? Então, era basicamente você tirar pedido. E a minha família já tinha uma empresa na área, então foi natural. Eu já trabalhava enquanto eu estava fazendo meus estudos também na imobiliária. Então, acabei entrando no mercado imobiliário, acabei fazendo Minha Casa Minha Vida. Mas ao longo dos anos seguintes, né, até mais ou menos 16, 17, eu fui vendo que eu não tinha aquela vontade, aquela paixão, aquele tesão de estar fazendo algo duradouro na minha vida nesse setor. E aí veio muito essa inquietação, né? Assim, de, cara, o que eu faço agora, né? E eu sempre tive a vontade. A minha mãe é funcionária pública e meu pai sempre foi empreendedor, né? Já quebrou empresa, já cresceu muito, já teve momentos bons, ruins, como qualquer empreendedor. E eu sempre achei interessante, né? Esse estilo de vida. Óbvio que entendia que existia muito estudo, muita resiliência por trás, e eu tinha vontade de ter o meu negócio em algum momento. Então essa inquietação em 2016, 2017 foi o que me levou a procurar, querer fazer alguma coisa. Na época eu fiquei muito entre o mercado de energia e o mercado de saúde, né? Mercado de saúde, essa passou do meu radar, me conta aí, como é que foi isso? Eu tinha a certeza que eu queria fazer uma empresa de tecnologia. Só que o mercado que ia atacar, eu fiquei em dúvida se... Eu tinha visto 2 modelos de negócio interessantes. Um deles era geração distribuída, que eu acho que a gente vai entrar aqui um pouquinho mais, né? Que foi onde eu acabei entrando. Sim. E estava começando a existir o conceito que hoje, por exemplo, aqui no nosso estado, né, a gente conhece muito bem como a Clínica Sim, né? Mas já tinha lá em São Paulo Doutor Consulta e outras empresas fazendo um produto para atender clínicas, né, populares para classe normalmente C, D, às vezes classe B também, onde você conseguiria montar um plano ali mais acessível e tinha uma população gigante, né? Então, eu acabei explorando também uma época esse potencial
junto com um sócio que era da área de saúde, que era médico e tudo mais, mas acabou que, como todo médico também que está iniciando, né, o cara trabalha pra caramba, praticamente não tem tempo para fazer outra coisa, dá muito plantão. Ele estava indo também para uma residência se especializar. Então eu falei, cara, talvez não seja isso daqui, que eu vou depender muito de um sócio, de uma área que eu não conheço tão bem. Então, até eu ganhar toda a musculatura e aprender sobre a área, eu vou perder tempo em relação a uma área que eu já conheço, mas que obviamente eu tenho que adentrar, né? Porque eu nunca trabalhei na área de energia. Me formei, mas nunca trabalhei na área de energia. Então, eu acabei olhando e me especializando em energia, entendendo o que estava acontecendo no mundo em relação a isso, porque eu me formei em 2010 e fui entrar praticamente no final de 2017, né? Então, o mercado tinha mudado muito. A geração distribuída, por exemplo, quando eu me formei, não existia. Que a geração distribuída, para as pessoas entenderem, é a possibilidade de você poder gerar sua própria energia. Então, em 2010 para 2011, a gente teve a primeira usina de grande porte no Brasil, que foi feito pelo Ike Batista, na época, lá em Tauá. Foi feita aqui em Tauá, foi uma usina de 1 mega. Hoje, uma usina de 1 mega, por exemplo, ela custa uns 3 milhões de reais para você fazer de investimento. Na época, custou uns 15. Então, assim, era totalmente diferente o retorno desses projetos solares na época. E aí, 5, 6, 7 anos depois, os preços caíram 80%, 50% de alguns materiais. E aí foi quando o boom da energia solar começou. Eu vi essa oportunidade, né? Estudei bastante para tirar uma certificação do mercado de energia, similar ao que a gente tem no mercado. Onde foi a certificação, Yuri? Era uma curiosidade que eu tinha. Como que ele pegou isso aqui, esse momento, né, esse zeitgeist aqui, esse espírito da época aqui, e foi atrás? Onde é que tu foi, cara? Cara, eu tenho um modelo, acho desde sempre, assim, de ser um pouco obsessivo quando eu quero aprender alguma coisa, né? Assim, desde a época de colégio, eu fazia Olimpíada de Matemática, de Física, de Química, e eu sempre, quando me interessava um tema, eu adentrava no tema, lia vários livros, assistia, se tivesse... Na época era mais difícil, né? Porque a gente não tinha o streaming que a gente tem hoje, mas tentava buscar programas, às vezes, de TV que tinha e tudo mais. Então, assim, todas as fases da minha vida, tudo que eu fiz, eu fui meio que fazendo isso. Inclusive, hobbies, por exemplo, jogar poker, que na época eu jogava quando era adolescente, tinha 20 e poucos anos. Quando eu treinava jiu-jitsu, então assim, eu sempre adentrava muito e passava a querer entender quem era a história, quem é que tinha começado, quem eram os melhores, o que eles faziam, quais os conhecimentos que eu precisava ter. Então, quando eu vim para o mercado de energia de novo, né, eu falei, cara, o que tem aqui no mercado que eu preciso aprender? E aí eu fui buscar e eu vi que tinha uma certificação, que era operador do mercado de energia elétrica, que era uma certificação de uma associação brasileira, da Abracel, que são de comercializadores de energia elétrica, e ele tinha uma ementa super extensa, assim. Você pegava a ementa, eram centenas de leis federais, né, porque ele pegava desde o começo do mercado de energia, todas as mudanças que tinham tido até 2017, aí você tinha vários decretos. Sim. E você tinha vários também resoluções normativas, que é da própria agência, a ANEEL. E tinha uns 5 livros. Então eu peguei e falei, cara, vou me dedicar a isso daqui, que é uma visão muito mais teórica, mas eu preciso entender aonde eu estou entrando e onde é que tem a oportunidade. Então eu literalmente mergulhei 3 meses, né? Eu paguei na época, acho que R$ 1.200 para fazer a certificação. Você fazia uma prova lá na USP, lá dentro da USP. Deu ROI, né, Yuri? Deu retorno, mas assim, nem muito pela certificação, mas mais pelo conhecimento, né? Sim. Porque aí durante esses estudos, eu entendi muito bem as 3 possibilidades de mercado que daria para atuar dentro do Brasil, que eram os leilões de energia, entendi como é que eles aconteciam, qual era a frequência, o que você precisava e tudo mais. Como é que era o mercado livre de energia, que é exatamente a grande oportunidade que agora está acontecendo nos próximos 2 anos para o Brasil, e o que era a geração distribuída. Então, a geração distribuída lá em 2017, ela ainda estava muito incipiente, mas ela tinha acabado de passar um modelo que já existe em outros países há muito tempo, que hoje são as fazendas solares, que a gente chama. São usinas de investimento, onde eu consigo simplesmente entregar de forma digital e remoto. Por exemplo, para a tua casa em Fortaleza, eu consigo ter uma usina em qualquer interior do estado do Ceará, que ela joga energia na rede e eu separo um pedacinho daqueles créditos de energia para você economizar.
né? Pronto, estudando um pouco o teu universo, fazendo o deverzinho de casa aqui para conseguir, né, bater esse papo contigo, a gente descobre, cara, que tem um verdadeiro dicionário, um glossário aqui que a gente tem que trazer para a mesa, né? Porque, enfim, quem escuta o podcast, quem assiste esse podcast é uma audiência mais ampla, gente do mercado publicitário, comunicação, de marketing, outros negócios, né? Sim. E assim, é desafiador. Alguns conceitos para o brasileiro médio, digamos assim, é desafiador. Inclusive é um desafio de marketing para vocês que a gente vai falar já depois, né? Com certeza. Mas trazendo um pouquinho desse dicionário para a mesa, Yuri, você já meio que definiu no decorrer da tua fala aí um pouco do que é a geração distribuída. Então vamos topificar aqui, geração distribuída. Geração distribuída, ela é, assim, o contrário dela é a centralizada, né? Então, o que era geração centralizada? O Brasil tem duas fontes principais. Hidro, né? São as grandes hidrelétricas que a gente tem no nosso país, e elas são centralizadas. Elas são poucas, são muito grandes, e elas estão em regiões específicas do país, né? Então, se você olhar, a gente tem ali um pouco centro-oeste, mas principalmente sul, sudeste e o norte do país, né? Normalmente é onde tem. E normalmente são para dentro do país, que é onde a gente tem as grandes hidrelétricas por causa, assim, da natureza, né? Porque eu preciso ter uma diferença de potencial. A altura, ali onde eu ia fazer a barragem, as hidrelétricas, ela precisa ter um fluxo de água. Então, assim, as regiões específicas do país, no Brasil, são internas. E se tu olhar as maiores cidades do país, onde a gente mais consome energia, estão no litoral. Então a gente tem uma transição da energia que é gerada no interior, digamos, do país, que é gerado na parte interna, para ser transmitida para a parte externa. Em usinas. Gerado nas usinas hidrelétricas, né? Que a gente tem que transmitir essa energia para as grandes cidades, que normalmente estão no litoral. Né? E aí, para a gente fazer isso, a gente tem um sistema centralizado, que é chamado, porque eu tenho poucas grandes usinas que elas mandam energia através das linhas de transmissão para as cidades. A geração distribuída é o quê? Eu começo a gerar energia dentro da área que eu faço consumo. Próximo ali onde vai ser revertido, né, em consumo, enfim. Exatamente. Eu não sei se tu se recorda, mas eu acho que 2021, acho que perto da pandemia, teve um problema, até que derrubaram uma linha de média tensão aqui no estado, no Ceará. Lembro. E algumas partes do estado ficou sem energia. Exatamente. E isso aconteceu exatamente porque essas linhas de transmissão, elas trazem a energia de um local muito distante para cá. No momento que a gente tem uma rede onde a gente tem muita geração de energia dentro da onde a gente consome, né? Então você tem, por exemplo, um vizinho aqui que ele tem uma usina solar no telhado dele. Sim. Então, quando aquela energia vai para a rede, a gente está consumindo aqui, o vizinho do lado também está consumindo. Então, você torna a rede mais estável. Então, a geração distribuída, antigamente, ela era muito cara. Por isso que faziam-se grandes usinas onde tinha oportunidade, né? Então, hoje no Brasil, a gente tem as hidrelétricas e tem as termoelétricas. Só que as termoelétricas são poluentes e são muito caras. E com o advento de ficar cada vez mais barato as fontes renováveis, a gente teve primeiros grandes projetos. Então, se você pegar ali a partir de 2014, começaram a se fechar grandes projetos solares, e desde o começo dos anos 2000 a gente começou a ter muito projeto eólico, né? Os projetos eólicos vieram bem antes dos solares, e hoje essas fontes são extremamente mais baratas do que todas as outras poluentes. Então, qual é a fonte principal da geração distribuída de hoje? Leigo aqui falando, é um painel solar ou é através daquelas usinas eólicas aqui? 99% das usinas no Brasil de geração distribuída são solares. Então vamos tentar desenhar um diagrama aqui na cabeça das pessoas. Me ajuda aqui, Yuri. Sim. Eu tenho uma usina solar no interior aqui do estado. Sim. Essa usina solar produz ali a energia e joga na rede, né? Isso, exatamente. A rede é controlada por um sistema integrado nacional, né? E isso gera um crédito, correto? Até aí tá tudo bem? A gente tem, na verdade, algumas separações adicionais, mas a gente joga na distribuidora, que é a concessionária local. Concessionária local, tipo a Enel. Exato. Certo. No nosso caso, que é a Enel Ceará, né? Enel Ceará. E aí, a própria Enel Ceará,
ela pode fazer a distribuição dentro da área de concessão dela. Então, eu estou entregando energia para ela de forma gratuita, aonde eu estou gerando, no interior que for, e aí no final do mês ela vai me devolver esses créditos de energia nas contas que a gente estiver indicando como desconto. Então, na verdade, eu jogo energia para ela e depois ela vai me devolver essa energia. Você a usina, certo? Isso, você é a usina, né? Exatamente. E aí joga para a Enel deixa à disposição, né, do consumidor. E como é que a Sunny entra nessa orquestração? Porque a ideia aqui é que o consumidor final aproveite isso na forma de créditos, não é isso? Para ter um abatimento de quantos por cento? 10 a 20%? 10 a 20%, normalmente. Qual é o procedimento, né? Como é que ocorre? Toda vez que eu gosto de fazer uma analogia da Sunny como uma imobiliária, né? Então, você pensar no quinto andar, numa SJ, toda vez que o cliente ele deseja alugar um imóvel, né? Ele vai numa imobiliária ali para poder ter que obviamente focado em aluguel, que vai ter um pool ali de apartamentos, de flats, etc., que vai apresentar para aquele cliente, né? Então, quando a pessoa, né, chega até nós ou através de alguma oferta que a gente faz, ela vê que é possível ela economizar sem investir nenhum real, ela se interessa e ela pode fazer uma adesão ao nosso plano. No momento que ela faz uma adesão ao nosso plano, a gente vai conectar ela em uma usina solar que a gente tem à disposição na região dela, porque hoje a gente não trabalha só na Enel Ceará, mas a gente vai ver qual é a usina que vai entregar energia mais rápido para aquela pessoa que assinou. Boa. E eu vou passar uma lista para a Enel, que é chamado rateio. É uma lista em Excel, onde eu falo, Enel, de 100% da energia gerada nesta usina, é para você distribuir X% para essa unidade consumidora, Y para essa outra. Então, realmente existe um medidor, a Enel consegue ver quanto a usina joga na rede dela, e aí ela vai pegar um percentual disso, de acordo com o que a Sunny passar para ela, e ela vai colocar diretamente na conta do cliente. Então, vamos dizer que a tua conta é de R$1.000, né? Quando você for colocado no rateio e você começar a receber os créditos que a usina gera, a sua conta ela vai cair. A conta da Enel, você continua sendo cliente. Vem descrito lá na sua conta? Vem. Hoje na tua conta, se você pegar, vem assim, normalmente energia ativa fornecida, e aí tem duas parcelas lá, diferentes, TE e TUG. E vem lá o valor da tarifa cobrada por cada uma. Quando você tem os créditos de energia, aí vai vir a mesma coisa, quanto você consumiu, mas vai vir uns valores abatidos, porque vai ter assim, energia ativa injetada, e aí vai vir menos. Então, tudo que for injetado percentualmente na tua conta já é abatido diretamente na conta da Enel. Então, você consegue fazer a conferência. Certo. Então, vamos dizer que dos R$1.000 a tua conta virou R$200 da Enel. E vai vir lá os valores somados menos 800. Você vai ver lá que foi abatido 800. Então, a economia é sobre esse valor que foi abatido na conta. Então, só para facilitar o cálculo, vamos dizer que o desconto foi 10%. Então, você, em vez de pagar 800 ali na conta da Enel que foi abatido, você vai pagar num boleto à parte que a Sunny vai mandar de 720. Eu vou abater R$80, que é os 10% de economia. Então, você saiu de uma conta de 1.000 para duas contas. A conta da concessionária local caiu para 200 e a conta de energia por assinatura, ela ficou 10% mais barato, foi para 720. Então, no final, você soma as duas, 920. Então, saiu de R$1.000 para 920 sem investir nenhum real e consumindo energia limpa e renovável, né? Boa. Então, vamos lá. Você falou que a Sunny é uma espécie de imobiliária, tá? Mas deixa eu te perguntar o que é a Sunny, qual que é o produto, o que é a Sunny? Se é um produto, é um serviço, é um SaaS, é um marketplace, é uma IA, são pessoas... Entende, tangibiliza para mim o que é a Sunny para as pessoas, por favor. Assim, eu acho que cada vez mais que a empresa vai crescendo, né, a gente agrega mais possibilidades. Então, hoje, eu gosto de dizer que a gente tem soluções de energia, né, para poder fazer, principalmente, o consumidor economizar sem investir. Então, a gente começou com esse modelo que a gente está falando de geração distribuída, ele ganhou um termo... até pensando no streaming, em coisas que você pode pegar por demanda, ele ganhou um termo bem mais leigo, que é energia para assinatura. Hoje esse modelo é chamado energia para assinatura. Então a gente começou com isso. Depois a gente veio também para Mercado Livre, então clientes grandes como indústrias
que querem acessar a economia sem investir, existe uma outra possibilidade sem ser usina solar, que a gente chama de energia livre. Né? Então, no final do dia, quando o cliente ele chega até a Sunny, eu trago possibilidades dele economizar sem investir. E aí eu vou trazer dentro do nosso pool de serviço o que se adequa mais para aquele cliente. Então eu posso entender aqui, cara, tentando trazer para o meu vocabulário, né, de marketing e comunicação, que a Sunny pode ser um ecossistema de soluções, né, do ramo de energias renováveis, digamos assim. Isso, exatamente. Meu amigo, minha amiga, se você não entendeu algum trecho, volta, mas continua aqui porque a gente tem mais conceitos aqui cabeçudos para destrinchar junto, tá certo? Ô Yuri, fez sentido eu te apresentar como hacker do bem das energias renováveis, cara? Nunca tinha sido chamado assim, não, achei interessante. Assim, eu acho que uma coisa legal que a gente conseguiu fazer na Sunny foi ter uma visão bem antes que esse mercado ia virar do que quando ele virou popular, né? Porque as pessoas começaram a falar desse modelo e muita gente ainda não conhece, talvez várias pessoas que vão assistir aqui não conheçam, nunca tenham escutado falar, mas ele já é um termo que há uns 2 anos atrás ficou popular, né? Só que a empresa tem 9 anos, então lá em 2017 realmente foi uma inovação muito grande a gente começar esse modelo, principalmente no Norte e Nordeste, né? Porque a gente começou a atuar aqui na região, a gente literalmente foi a primeira empresa que fazia isso, todo mundo que trabalhava com solar fazia usina no telhado, tradicional. Só que desde 2017 a gente está fazendo energia por assinatura, entendeu? Então acho que a gente conseguiu ter uma sacada e assim, sem inventar a roda, né? Cara, o que estão fazendo fora do país, o que está vindo de tendência, quais são as leis que mudaram agora que vão possibilitar que a gente tenha um boom aqui nos próximos anos. Então foi muito realmente estudar, como a gente falou bastante, e tentar verificar onde é que tinha oportunidade. Quando a gente vai para esse mundo de startups, tem muita gente que romantiza a fagulha inovadora como sendo uma epifania ali, que, nossa senhora, que bela ideia, agora eu vou tirar a ideia do papel, né? Vou começar na garagem. Sim. E tal. Tá tudo bem, acontece assim em determinados cenários, mas a inovação também vem em outros formatos, como uma inovação incremental em relação ao modelo que já existe, uma inovação aclimatada ou tropicalizada de algo que existe lá fora, né? Sim. Então você, na verdade, aqui trazendo para o começo da tua fala, você, como um bom publicitário, né? A gente acha que é só coisa de publicitário, mas você conectou os pontos, né? Ou seja, sim, tua vivência, tua formação, teus aprendizados, tua bagagem, teu poder de observação de um contexto fez você ali formatar essa ideia junto com o pessoal, né? Sim. Yuri, dando continuidade a conceitos difíceis das energias renováveis, cara, isso que você falou agora, né? Cara, existia ali o conceito amplamente difundido de painel no telhado, aquela coisa toda, né? De alguma forma, o seu formato se conecta com um conceito que eu pesquisei chamado Asset Light. Sim. Me explica o que é esse Asset Light aí. Porque assim, o modelo tradicional, né, que as pessoas pensam por exemplo, vou fazer o modelo de energia para assinatura, então vou investir nas usinas, né? Então esse é um modelo, o asset que a gente chama é praticamente ele o ativo, né? Que seria a usina, no nosso caso, né? Então teria que ser investido muito recurso financeiro para você poder fazer as usinas solares. Então, por exemplo, cada usina de pequeno porte que a gente fala é R$300 mil. Hoje, por exemplo, falar assim um número aproximado, tá? A gente tem uns 230 mega picos sob gestão. Isso em investimento seria R$1 bilhão. Então, assim, seria muito difícil a gente fazer alavancagem de dívidas, estruturas financeiras ou até equity para levantar essa magnitude, né? Então, a gente sempre veio pelo modelo de, cara, como é que eu alavanco em cima de ativos já existentes ou que vão ser criados. Então, foi muito parecido com o que, por exemplo, o Uber e o Airbnb fizeram. Airbnb, estava lembrando disso. Porque você chega em cima de ativos que já existem, então o Uber pegou ali os carros, cara, o pessoal já tem carro, só que aquele carro pode estar ocioso. E a pessoa também vai querer ganhar um dinheiro adicional. Às vezes ela tem o trabalho dela de 8 a 6, só que ela, quero fazer um adicional, vai trabalhar à noite, vai trabalhar no feriado. Então, o Uber ele conectou tecnologia e um modelo de negócio em cima de ativos já existentes. O Airbnb foi a mesma coisa.
Então você pegou imóveis que poderiam ser alugados, seja por temporada, seja em outro formato, que hoje eles atendem de vários jeitos diferentes, e ele alavancou, diferente do hotel, que fazia uma construção de um hotel, um ativo físico específico que estava ali. Então o que a gente pensou foi, cara, dá para a gente alavancar em cima de usinas de terceiros. Eu não preciso fazer a usina. E aí vem o conceito da imobiliária, que era o mercado que eu vivia, né? Que é exatamente isso. A imobiliária de aluguel, ela não é detentora, né, dos imóveis, mas ela faz a gestão. E aí ela precisa fazer 2 papéis. Ela precisa fazer a aquisição dos clientes, que vão ser os inquilinos, e ela vai precisar fazer a gestão e a administração. Então foi exatamente assim que eu pensei a Sunny lá atrás. A maneira mais escalável para a gente ser asset light seria a gente não fazer um investimento nisso, mas investir em pessoas e tecnologia. Então assim, todos os recursos que a gente investiu até hoje foi sempre em trazer pessoas boas para o nosso time e trazer cada vez mais tecnologia. Legal, boa. Então talvez isso tenha facilitado ali, já se aproximando da pandemia, quando você já estava com o modelo validado, a empresa rodando e tudo mais. Vamos chamar assim, essa leveza facilitou, entre aspas, para vocês darem a primeira puxada de freio de mão, que é a chamada pivotagem, quando vocês, naquela altura, estavam com foco em PMEs, pequenas e médias empresas, a padaria da esquina, aquela coisa toda e tal. Sim. E aí veio a pandemia, né? Fechou tudo. Todo mundo no escuro, né? E aí isso trouxe uma não é facilidade, cara, mas trouxe uma rapidez maior para vocês fazerem, reestruturarem o planejamento estratégico. Como é que foi isso dentro da empresa, do ponto de vista de posicionamento de marca, de comunicação, de guerrilha mesmo ali, para realmente ali virar para outro lugar, né? Em 2020, né, a gente ainda não tinha recebido investimento, então a gente ainda era uma empresa pequena que faturava pouco e era basicamente eu, o sócio, que é o Vitor, que hoje é o CTO da gente, né, e eu acho que 4 estagiários. Então, como contexto de empresa, né, quanto maior a empresa na época, talvez ela tenha sofrido mais porque você tinha obrigações ali com colaboradores, com fornecedores, né, em nível mais elevado. Certo. Então, no nível de financeiro, a gente, no primeiro momento, não sofreu tanto, só que a gente tinha perspectivas de crescimento muito grandes, porque a gente tinha, desde dezembro, janeiro, começado a fazer um trabalho comercial muito forte. Já tinha um roadmap ali todo definidinho, né? A gente tinha um pipe de negócio assim para fechar, super interessante. E aí, literalmente, como foi um contexto que mudou a vida de todo mundo, né? Independente do tipo de negociação, que se era trazer novas usinas, se era trazer clientes para as usinas, travou tudo. Então, a gente, literalmente ali, março e abril, foram 2 meses que as coisas ficaram muito estagnadas. E eu e meu sócio, a gente tentando fazer ali várias ajustes, né, que a gente poderia talvez fazer de roadmap, de produto, que a gente deveria focar agora, porque o que a gente estava fazendo talvez não fizesse mais sentido. Pessoas, será, mesmo tendo pouca gente, né, mas será que tem que desligar alguém? O que a gente tem que preparar agora? Entendendo também com os nossos clientes, com os nossos geradores, com os clientes finais que a gente conversava, o que eles estavam sentindo, o que estava acontecendo. E durante esse processo, aconteceu uma coisa interessante, que várias pessoas que antes não, de forma alguma, poderiam fazer um call, né? Entrar virtualmente para uma reunião, começaram a entrar, porque foram obrigadas, né? Então, até para falar com seus familiares, as pessoas tiveram que aprender. E um nicho que não sofreu nem um pouco e que a gente usou como oportunidade foi o nicho de condomínios. Normalmente o síndico é uma pessoa já mais velha, que mora lá no prédio, né? Quando não é síndico profissional, e que ele era meio que averso à tecnologia. Sim. Só que esses síndicos começaram a conseguir fazer call. Então, as empresas ficou muito mais difícil realmente a gente fechar, só que os condomínios, e a gente tinha aberto várias parcerias com empresas que prestavam serviço para condomínio, então a gente começou a ter muitos leads de condomínios, que a gente conseguiu fazer reunião com os síndicos durante a pandemia e a gente começou a trazer muito esse tipo de cliente para cá. Opa, finalmente tu falou uma coisa que eu entendo, leads. Deixa eu me apoiar aqui, cara, por favor. Tá, então, nessa altura você começou a fazer uns testes de mercado, de demanda, cara, aqui tem pertinência, aqui atende essa dor, foi isso mais ou menos? Opa, esse cluster aqui respondeu, então vamos aqui afunilar. Foi?
O assim, lead, não foi tão estruturado na época. Né? Eu sei, mas intuitivamente talvez tenha sido. E o tráfego pago ali ajudou a trazer um pouco dessa. Na verdade, na época a gente nem fez tráfego pago. Tá. A gente trabalhou muito a gente tinha algumas empresas que prestavam serviço para condomínios. Então, isso era uma das frentes que a gente tinha. A gente tinha outros parceiros comerciais e usando networking e outbound mesmo, né? Ligação fria. A gente tinha aberto muitas possibilidades de janeiro a março. Já tinha vendedor interno dentro ou vocês mesmos estavam fazendo? A gente tinha 2 estagiários que faziam pré-vendas, né? Então, eles faziam as ligações frias, falavam com parceiros e marcavam reunião para mim. Então, eu era o vendedor também. E aí, nesse período, as empresas, todos os negócios travaram. Mas os condomínios, você continuava pagando sua taxa de condomínio, continuava sobrevivendo da mesma forma e continuava tendo a conta de energia. Inclusive mais cara agora, porque as pessoas estavam dentro de casa, consumindo tudo. E aí foi oportunidade para a gente trazer os condomínios. Então foi uma época que literalmente a gente saiu assim de um condomínio, se não me engano ali em março, a gente tinha fechado um condomínio. E aí final do ano a gente já estava com 50 condomínios, por exemplo, fechados aqui dentro de Fortaleza, né? Tá, deixa eu te perguntar, você como o closer lá, né? Yuri, chegou seu Francisco aqui do condomínio Rosas do Horizonte, tá querendo falar com você aqui. Ele ficou curioso. Aí lá vai Yuri lá para fechar negócio. E aí o cara atende, como assim, meu filho? Como assim não vai ter painel solar aqui no meu prédio? Como assim? Como foi, Yuri, o desafio de vender algo que não é tangível, ninguém vê? Assim, não, até hoje às vezes ainda existe uma dificuldade, né, na explicação do modelo, mas aí toda vez que a gente concretizava um negócio, a gente ia prova social para mostrar ao cliente e ficava menos difícil de fechar o próximo. E quando a gente começou a fechar alguns condomínios e eles começaram a economizar, ficou mais fácil dar de referência os primeiros condomínios que a gente fechou, e aí a gente pediu, obviamente, para poder compartilhar o contato do síndico, né? Se o outro síndico tivesse dúvida. E aí foi ficando menos difícil, né? Não ficou fácil, porque aí alguns condomínios também falavam assim, cara, beleza, eu não tenho investimento nem nada, só que eu tenho que compartilhar isso numa assembleia. E aí a gente tinha que participar de assembleias, às vezes. Bem. Então, assim, hoje a gente não precisa participar de assembleia, porque é um produto que não existe investimento, essa infidelidade e tudo mais. Mas na época a gente tinha que participar. Então, a gente foi aprendendo como lidar com esse perfil específico, né? Até instruir eles, falar, cara, tu não precisa levar para assembleia, entendeu? E aí eles passaram muitas vezes a fazer no máximo uma consulta com um conselho ali consultivo ou financeiro que alguns condomínios têm, né? Mas realmente a gente foi aprendendo a lidar com esse perfil, né? Porque cada ICP, né, perfil de cliente ali, ele vai ter tem suas objeções, dúvidas comuns, né, e um approach ali diferente que você tem que ter. Não dá para ser padrão, né? Isso a gente entende porque aqui na agência a gente atende um cliente aqui do setor de soluções para condomínios. Então a gente sabe o quão complexo é quando envolve a assembleia, que o síndico tem que levar e tal, e bota a decisão para mais pessoas, enfim. Cara, tudo isso ali foi na altura da pandemia, ok? Vocês ali se virando, né, para continuar ali a trajetória. E quando que chegaram as primeiras rodadas de investimento, pelo que eu li foram 2, GV Angels e Eneva, né? Foi pós-pandemia, quando o mercado viu que vocês já estavam estruturados, modelo validado e crescendo. Você também teve uma passagem, pelo que eu entendi, pela Endeavor. Me explica um pouquinho sobre isso. Como que olharam para vocês aqui no Ceará, fora do eixo ali sul-sudeste? Sim. A Sunny, ela começou em novembro de 2017, né? E assim, boa parte da diferença entre aonde você está e aonde você quer estar, boa parte disso é conhecimento. Então, eu não sabia como fazer o fundraising, né? Que é um processo de realmente levantar recurso institucional com investidores de risco. Não sabia. Então, de novo, entrou a questão da obsessão. Eu passei 2018, 2019, enquanto tentava ali construir os primeiros passos da empresa, aprendendo. Então, literalmente, eu peguei assim, uns 50 livros de startup, cara, o que todo mundo lê, o que é, assim, assim, são os grandes livros que todo mundo se baseia, né? Comecei a fazer uma lista e eu ia comprando e ia lendo. Então, assim, literalmente, eu tinha, no começo da empresa, mais tempo disponível, né?
Porque o meu mercado ele levava longos ciclos. Estamos vendo a primeira usina, para você ter noção. Eu consegui um investidor dela em janeiro de 2018. E ela ficou gerando o primeiro crédito dela, ficou operacional em outubro. Então não tinha como conseguir cliente se eu não tinha energia para entregar. Então os ciclos desse mercado ele era muito longo. Enquanto isso, eu tinha obviamente outras conversas com outros investidores para tentar trazer eles, mas também ia levar esse ciclo. Então no meu mercado, como diferente do Uber e do Airbnb, o ativo ele não existia. Ele precisava ser criado. E leva-se um tempo até você aprovar um projeto, construir, conectar na concessionária. Então o início do negócio ele foi um pouco travado. E aí eu usei muito isso também para poder aprender. Então, participei de vários programas de Sebrae, Inovativa Brasil, que tinha na época, Climate Ventures, enfim, qualquer programa que abria interessante. Eu estava querendo saber e dentro. Eu estava participando, conheci muitos mentores, me dediquei bastante, tive muitas aulas, etc. E passei ali também lendo livros em paralelo, 2018 e 2019. Só que ao mesmo tempo também, depois de um tempo, a gente tinha resultados super interessantes, expressivos, ganhava prêmio e tudo mais, mas você não contribuía com o crescimento do negócio. Então, até 2019, eu aprendi bastante. Eu falei, cara, agora eu estou preparado, agora eu sei como fazer um processo de fundraising. Aí foi quando eu montei um pitch deck, né, que é toda a tese de investimento, planejamento estratégico, de como é que ia fazer o investimento do dinheiro, como é que, enfim... Preparei todo o material, todo o conhecimento, levantei do mesmo jeito que a gente faz o funil comercial, né? Quais são os fundos de investimento que investem nesse estágio de empresa e que olham para esse tipo de tese. A nossa tese, ninguém investia em energia, todo mundo investia em mobilidade, porque é um mercado, todo mundo é leigo praticamente, então todo mundo investia em mobilidade, mercado financeiro e às vezes mercado de saúde. Agora, energia especificamente não tem. Até hoje são fundos agnósticos que investem em tudo que investe em energia. Não tem ninguém que só investe em energia. Entendi. Né? No Brasil. Obviamente, Estados Unidos, outros mercados mais avançados têm. Então, 2020 virou. Eu estava ali naquele processo comercial, o negócio estava começando a alavancar. Eu falei, cara, agora é a hora. Comecei a construir a tese de investimento, entrou pandemia. Eu falei, cara, agora lascou, né? Deixa eu ver como é que eu sobrevivo, o que eu tenho que fazer aqui de mudança e tudo mais. Foi um momento onde eu desacelerei a parte de investimento, porque para mim não fazia sentido ir atrás de investimento antes de fazer o negócio sobreviver e rodar. Sim, claro. E quando foi no segundo semestre, que a gente teve a passagem da primeira onda, antes de entrar a segunda, eu voltei a conversar com alguns fundos e tive tração com a GV e com a Eneva. Né? Então a Eneva é uma empresa de capital aberto e a GV Angels é um fundo de investimento dos ex-alunos da FGV de São Paulo. E aí a gente foi negociando mais ou menos de talvez outubro de 2020 até dezembro. Literalmente 31 de dezembro foi o dia que eles fizeram a oferta final, a gente estava discutindo e eu tive até o final do dia, até meia-noite do dia 31 para tomar uma decisão. Tomei a decisão, fechamos o acordo comercial e depois a gente passou ainda alguns meses em 2021 negociando o contrato de investimento. Então o investimento foi entrar ali no final do primeiro trimestre de 2021, foi um cheque de 1 milhão, metade da GV, metade da Eneva. Então foi a primeira vez que a gente teve acesso realmente à capital e aí foi quando a gente deu ali a primeira pernada de crescimento. Né? A gente saiu de um time ali de, eu acho que a gente estava com umas 10 pessoas, metade estagiário, e aí a gente conseguiu ir em 18 meses para 21 a 25 pessoas, conseguimos crescer 10 vezes a quantidade de cliente, 5 vezes a quantidade de usinas. Né? Na época a gente não tinha tantos clientes, tantas usinas, mas foi um crescimento super expressivo. E a gente conseguiu fazer uma rodada follow-on, né? Que é um investimento de um investidor que já tinha entrado antes, que foi a Eneva. Então, 18 meses depois, a gente abriu uma rodada no mercado. E eles entraram novamente. Eles acabaram entrando, a gente estava conversando com outros fundos também. Só que eles falaram, cara, a gente já está dentro, gostamos muito do crescimento que vocês fizeram e a gente quer fazer a rodada inteira. Então a gente acabou fechando com eles em dezembro de 2022, né? Que foi ali mais ou menos na época todo mundo falava do inverno das startups, né? Foi um período que ficou muito difícil você levantar capital, que até hoje ainda está, mas está começando agora a voltar e ficar menos difícil, porque levantar capital nunca é fácil, né? A minoria das empresas consegue de fato levantar e consegue ter êxito depois que levanta.
Yuri, então você se preparou realmente, você foi para o mercado quando sentia que internamente vocês estavam preparados para fazer nessas captações. Quando o dinheiro entrou e quando GV e Eneva entraram, eles entraram mesmo no board, eles apitaram em alguma coisa relacionada à gestão, ou seja, o que é que mudou, o que é que impactou na condução do negócio no dia a dia lá com Eneva e GV? Houve esse tipo de não interferência, mas de contribuição ou de mudança na rotina de vocês? Sim, desde o primeiro investimento a gente fez a formação de um conselho consultivo, né? Então, composto por um representante da GV, um representante da Eneva e eu. Não é deliberativo, então assim, não é tomada decisão compulsória lá, mas é um momento onde eu trago a evolução da empresa, a estratégia para os próximos meses, né? O que aconteceu, desafios e oportunidades, e a gente faz uma discussão que muitas vezes ajuda e guia, né? Então, às vezes, o pessoal da GV, como são também ou são grandes executivos ou empreendedores de mercado, eles também têm às vezes muito network, muita conexão que eles podem fazer, né, como já fizeram com os geradores e com grandes consumidores. Então, assim, eu já tive acesso a, por exemplo, fazer uma parceria na época que acabou não indo para frente, mas com o pessoal da Heineken, né, que eles fizeram Heineken Energia Verde. Então, consegui ser conectado através do grupo da GV, consegui fechar um grupo de farmácias IP Pharma, que são muito grandes ali na região norte do país, através de um contato também de um investidor da GV, né? E a Eneva, por ser do setor também, a gente tem trocas também muito específicas assim, do que está mudando no universo de energia, de oportunidades, né? De direcionamentos, às vezes estratégicos. Então, nesse quesito, sim, né? Operacionalmente no dia a dia, aí realmente é uma coisa mais do fundador. Quando a empresa vai crescendo muito em rodadas mais digamos assim, mais são chamados de growth, né, equity, que são valores bem maiores, investidos e tudo mais, aí você passa a constituir realmente o conselho de administração e aí passa a ter um pouco mais de controle também por parte dos investidores, né? Mas nas duas rodadas que a gente fez, como foram rodadas iniciais, foi termos do mercado, um pre-seed, né, e um seed, que são investimentos, seed são investimentos sementes, né? Então, a gente não chegou a fazer um Series A ainda. Então, até o investimento de semente, normalmente você fica ali no conselho realmente consultivo. Então, a dinâmica que a gente tem hoje é essa, né? Reportes mensais e conselho consultivo bimestral. Entendi. A partir desses investimentos é que vocês conseguiram alavancar mais o marketing também, ou vocês já vinham fazendo? Vocês estão ali no Ceará e Fortaleza patrocinaram, como é que é isso? Como é que foi essa decisão, como é que surgiu essa ideia? Sim, na verdade o negócio, ele, né, você sabe melhor do que eu, mas depende muito do perfil, do nicho que você vai fazer a oferta, né? Então, inicialmente a gente trabalhava com pequenas e médias empresas. A gente começou até, na verdade, com empresas um pouco maiores, né? Empresas hoje que... falar alguns nomes, né? Brisanet, Sicredi, a antiga Mob Telecom, que hoje faz parte do Giga Mais. Então, a gente ia atrás de empresas que tinham muitas contas de energia. Farmácias, então a gente teve algumas pequenas redes de farmácias, né? Chegou a ter IP Pharma também como cliente depois. E aí a gente foi reduzindo o tamanho das empresas que a gente atuava. Por quê? Porque não tinha tantas empresas, né, de grande porte assim, que tivessem essa capilaridade de ter muitas unidades. Aí a gente veio para pequenas empresas, condomínios principalmente e bares e restaurantes. Só que no lugar de fazer na época tráfego pago, a gente tinha canais de parcerias e instituições de classe. Então, por exemplo, a gente fez parceria com a Associação de Bares e Restaurantes, né? Para poder, a Brasel, para poder distribuir para os bares e restaurantes de uma cidade. Então a gente foi através dessas associações de classe ou parcerias com empresas que prestavam serviço para aquele cliente que a gente queria, condomínios ou bares e restaurantes ou outros segmentos que a gente foi abrindo depois. Então, como na época o mato ainda era muito alto, a gente trabalhava muito outbound e parcerias e entidade de classe. E isso a gente gerava uma quantidade de lead bem elevado e um lead quente, né? Então a gente não tinha ido ainda
tráfego pago até, acho, 2022. Aí 2022, quando a gente levantou a segunda rodada, aí foi quando a gente falou, não, cara, agora a gente vai começar a ir realmente para um público mais amplo e não só mais Ceará. Porque a gente já estava com usina Ceará e Maranhão, em 2022. Então a gente tinha também que replicar o formato que a gente trabalhava, que era muito difícil você fazer essas parcerias e essas entidades de classe em locais que você não está. Então, como a gente estava indo para outras praças, outros estados, eu precisava de uma estratégia realmente que ela fosse mais replicável. Sim. E aí foi quando a gente começou a usar tráfego pago. E aí começamos a mesclar o tráfego pago, primeiro só direto para o consumidor final. Aí depois a gente viu que dava para fazer o tráfego pago para o parceiro comercial, para o parceiro trazer o consumidor final. Então a gente foi testando algumas variações, né? E a gente foi mudando bastante ao longo do caminho. Até o modelo que a gente tem hoje, que a gente lançou há um mês atrás, né? Que está sendo um sucesso absurdo, que é um canal ultra escalável e que a gente traz empreendedores para construírem como a gente. Então o que foi que a gente fez? A gente olhou para fora do Brasil mais uma vez, né? Não vamos inventar a roda. O que está acontecendo fora do Brasil? A gente olha os países que já são livres em energia. Por exemplo, daqui a 2 anos você vai poder escolher de quem você quer comprar energia. Puxa esse assunto já, o Mercado Livre, né? Que é o Mercado Livre. E aí você vai poder escolher a SANY, por exemplo, de fato. Você vai deixar de ter uma conta de pagamento da tarifa de energia da Enel e você pode pagar para a SANY ou para uma outra fornecedora. Isso vai deixar o mercado de vocês mais competitivo, ou seja, você vai ter mais concorrentes? Com certeza. Com certeza. Mas assim, o mercado, ele antecipa, né, os movimentos. Então assim, ele já está mais concorrido agora. Então acho que quando de fato o mercado abrir, ele deve ter uma consolidação. Porque ele já abriu uma concorrência grande e as empresas que forem mais eficientes, que operarem melhor, né, vão ficar no jogo, as outras não vão e talvez tenha algumas compras, algumas consolidações. É mais ou menos como eu estou vendo. Quando a gente olha para os Estados Unidos, Europa, Austrália, existe em mercados livres uma figura de um especialista chamado Energy Advisor, né, que a gente fez uma analogia similar ao que a XP fez lá atrás, no começo dos anos 2000, com assessor de investimento. Assessor de investimento. Vocês fizeram um assessor de energia. Assessor de energia, exatamente. O termo é esse. Porque lá fora, a XP também olhou, tinha uma empresa lá, uma corretora chamada Charles Schwab, que já fazia esse modelo, que já entregava diversos produtos e que ia para o varejo. E aí a XP trouxe esse termo, né? Trouxe primeiro assessores autônomos, que depois viraram escritórios, e a gente tem um modelo que a gente tem hoje, que XP e BTG inclusive fazem, né? Que são um grande sucesso. Então, a gente trouxe essa figura do assessor de energia, que realmente é o protagonista, é a pessoa que vai ajudar a levar essas soluções de economia sem nenhum tipo de investimento no Brasil inteiro. E em 30 dias a gente chegou já em 1.200 assessores, né? Ou seja, é um verdadeiro canal de crescimento para vocês hoje, né? Exatamente. A gente está pegando esse pool de produtos que a gente tem, esse ecossistema, como a gente falou, de soluções, e a gente está colocando à disposição de forma digital, cara, na mão desse empreendedor. E aí ele distribui isso para o cliente dele. E aí ele pode ser alguém que tem um bom network, ele pode ser alguém que tem uma proatividade muito grande de realmente bater porta, pegar a conta de energia, ofertar esse produto. Às vezes ele pode trabalhar na empresa dele e colocar os colaboradores dele como um plano de benefício, colocar os clientes dele também de forma posterior. Ele pode trazer amigos que ele conhece que querem oportunidades, que podem trabalhar com ele no canal de assessor, porque no momento que ele indica e o parceiro dele entra, ele vai entrar conectado a você. E aí tudo que esse parceiro fizer, você vai ganhar também um percentual. Então a gente conseguiu montar esse ecossistema que a gente está trazendo hoje, que a gente está chamando assim, programa de expansão da SANY, que é baseado no protagonismo do assessor de energia. Senhoras e senhores, lembra do Connecting Dots? Tá aqui, ó, na prática, os pontos sendo conectados com referências, com leitura de mercado. Se você não deu aquele likezinho até agora, se você não seguiu a gente onde você tá vendo isso, tá na hora, não tá? A gente merece. Yuri merece, não merece? Merece. Então vamos seguindo. Yuri, cara, uma conversa muito rica aqui. Eu tô fazendo várias notas mentais. O bom de ser publicitário, né, é que você conversa com pessoas de diferentes setores e vivências e tudo aquilo ali, todas essas conversas vai virando um mapa mental de referências, né? Daqui a pouco, numa outra reunião com o cliente, poxa,
já ouviu falar nisso aqui Sim. e tal. Então é muito bom, cara. Muito bom que você está trazendo hoje pra gente. Você está entregando tudo aqui pra gente. Então eu fico muito feliz. Yuri, você falou aqui de crescimento orgânico através dos assessores de energia. Tráfego pago você já está fazendo como canal de tração e de validação de oferta de mercado também, que serve para isso também. Sim. O tráfego pago. Muita gente acha que o tráfego pago é um fim só de crescimento ali, mas não, é um fim também de trazer uma camada de inteligência de negócio ali, né? Sim. Então a gente sempre fala isso para o cliente. Mas pegando o contexto do mercado livre, que você já falou que já existe uma concorrência, já tem gente que está correndo junto com você ali nesse mercado, como que vocês acham que a Sunny vai se diferenciar, vai procurar, né, vai alcançar uma certa diferenciação de marca, ou seja, numa matriz de posicionamento de marca, como que vocês acham que estão posicionados ou vão querer se posicionar daqui para 2027, que é quando mais ou menos o Mercado Livre entra em vigor, não é isso? 27, próximo ano abre para os consumidores comerciais e industriais e 2028 abre para a pessoa física. Então são duas fases. Além do nome que é muito simpático, Sunny, muito bom, o cara que criou o nome aí tá de parabéns mesmo. E como eu vou ver ali, Sunny, A, B e C, o que é que tu vai fazer pro cara Sunny? Vou nessa aqui, como é que vai ser? A estratégia... Ou não vai ser assim, ou não vai ser assim, é tão simples essa escolha? Não, o que a gente está fazendo, né? Quando a gente olha para os outros mercados mais uma vez, e você pega mercados... falar de XP de novo e falar talvez de RD Station, né? Você tem que gerar consciência através de um modelo educacional para um mercado, uma categoria nova, né? Então a RD não conseguia trazer o produto dela se as pessoas não entendessem o que era inbound marketing, como é que funcionava. Essa categoria que lá fora já existia, mas assim... Através da HubSpot lá fora. E você precisava criar o nível de consciência nas pessoas, né? Então hoje, por exemplo, se você vê um tráfego pago de algo que você tem um nível de consciência muito elevado como uma geladeira, e se você tiver referência de preço de geladeira, se tiver uma oferta muito boa, pode ser uma venda super simples. Você pode falar, cara, essa geladeira eu sei que ela é 4 mil, ela tá por 2 mil, vou comprar. Assim, eu não tenho o que pensar. Se eu estiver precisando de uma geladeira, eu vou fazer isso. Na energia por assinatura, se vier um tráfego pago para você e dizer assim, você vai economizar 50%, mesmo assim você vai ficar na dúvida. Por quê? Cara, mas quer dizer que se eu aderir, aí amanhã faltar energia, eu ligo para essa empresa, será que eu não vou ficar sem energia? Aí começa a gerar um monte de dúvidas na cabeça da pessoa. E a pessoa, por melhor que seja a oferta, primeiro, ela não tem referência. Ela não sabe se aquilo é bom ou ruim. E depois vem outras perguntas acessórias que não vai fazer sentido ela tomar uma decisão imediata. Ela vai precisar fazer várias perguntas e ter várias quebras de objeção para poder chegar lá. Então, em mercados desse tipo, a gente precisa primeiro gerar um movimento de educação. Então, o nosso mercado também, a gente falou muito da ponta da demanda, do consumidor. Mas eu tenho a ponta do gerador. Então, o que a gente fez para trazer geradores? A gente, desde 2023, a gente começou um podcast, né, gravar conteúdo. Inclusive, a gente tem hoje vários cursos, se eu não me engano, 7 ou 8 cursos gravados, né, que a gente trouxe conhecimento para o nosso grande parceiro comercial do lado de usinas, que não é o investidor diretamente, é o integrador. Porque todas as usinas do Brasil, elas são construídas através de algum integrador. O investidor chega em um integrador e ele monta a usina solar do cara. Então a gente fez um movimento educacional para o integrador para ele poder fixar o que é usina de investimento, usina de locação. Não existia esse termo lá atrás. Foi a gente que cunhou e começou a fazer um movimento educacional para isso se tornar conhecido. Então hoje a gente tem 1.200 usinas porque a gente veio criando relacionamento com esses integradores, veio mostrando para eles que eles poderiam sair de vendas de usina de 20, 30 mil de telhado para usinas de 300 mil a alguns milhões de investimento. E aí a gente hoje está fazendo esse mesmo movimento, né, para o outro lado. Então essa marca aqui, Sunny, o nome é o mesmo, mas a gente passou por 5 rebrands, na verdade 4 rebrands, né? A gente teve o primeiro, que foi uma marca inicial feita na We Do Logos lá atrás, né?
Super simples. Quem nunca, para começar? Exato. E aí, ao longo do crescimento, a gente veio sofisticando, veio crescendo até chegar nessa última. E essa última, ela se preparou para o varejo de energia. Que aí até você falou uma frase, né, do escuro, né, que é a falta de conhecimento. E a gente, inclusive, hoje, no manifesto da gente, a gente usa exatamente isso, né? Hoje as pessoas, ninguém compra energia. Todo mundo consome energia. Você já consome. Eu não preciso te fazer consumir energia. Eu preciso te mostrar que existe uma escolha melhor e mais consciente, onde você paga mais barato e onde você pode consumir energia limpa e renovável. Então a gente está trazendo tanto um posicionamento de marca, né, de iluminar as pessoas para o mundo de energia, para elas entenderem que elas podem fazer essa escolha mais consciente, como também fazendo isso através hoje dos assessores. Uhum. Então, como a gente fez do outro lado, é muito difícil eu chegar e nichar quem é o investidor. Mas eu consigo saber que tem um parceiro ali forte, que é o integrador, que esse cara, se ele tiver educado, se ele tiver conhecendo o mercado, ele vai fazer isso para os investidores. Então, é muito difícil eu conseguir fazer isso sem gastar, né, muito dinheiro com mídia de massa e etc. Fazer isso diretamente para o consumidor final. Mas eu posso fazer isso para os assessores e os assessores vão fazer isso junto com a gente para o consumidor final. Então essa está sendo a estratégia também de educação, que foi similar ao que a XP também fez através dos assessores dela. Então ela fez eu até participei, por exemplo, em 2007, se eu não me engano, eu participei de um curso da XP de como investir na bolsa. Quando terminou o curso eu fiz um investimento na época e comecei a conhecer o mercado financeiro. Então é similar, só que eu não tenho que fazer as pessoas investirem, né? Então a gente tem um movimento educacional que a pessoa eleva o nível de consciência, ela adere a um produto nosso de economia sem investimento e ela passa a conhecer mais o mercado de energia. E aí depois que ela já é cliente, a gente pode ofertar e pode mostrar outras coisas que ela pode fazer nesse mercado. Ou seja, você está falando aqui com muita fluidez, com muita fluência sobre comportamento, né? Então, cara, aquele cursinho curto que você fez sobre neuromarketing, botou na mesa agora para jogo, né? Então, brincadeiras à parte, Yuri. Então, assim, eu entendo que a trajetória que vocês vêm seguindo, desenvolvendo na Sunny, é algo que vocês vislumbram ali como um futuro, claro que no mundo dos negócios, né, cara? A gente ali tem que estar preparado para tudo, mas sim, tudo correndo bem, vocês vislumbram ampliar o que já vem dando certo, porque a marca já ocupa um lugar firme ali do ponto de vista de posicionamento, não é isso? Eu entendi isso, pelo menos. Assim, só talvez um adendo legal, assim, quando a gente olha para o mercado de energia, fala assim, cara, perguntar para qualquer pessoa, me fala uma empresa de energia. A pessoa, às vezes ela pode pensar em Petrobras, ou então ela vai pensar na concessionária dela. Você pergunta, cara, tu ama a tua empresa de energia, tu gosta de se relacionar com ela? A resposta sempre vai ser não, assim. Claro. É um relacionamento realmente, né, bem ruim, analógico, antigo. A nossa conta de energia que a gente recebe é a mesma há 30 anos atrás. Uhum. Então, se você pegar um mercado como o telecom, que foi um mercado que se sofisticou, que teve concorrência, que cresceu e que hoje é muito mais digital, o mercado de energia vai acontecer algo similar. Então, você tem hoje grandes empresas que são as distribuidoras de energia, você tem os grandes geradores, que são donos dos parques de geração, e você tem os comercializadores, que são grandes empresas do setor que compram essa energia das geradoras e distribuem no mercado livre. Então, só existem esses 3 tipos de empresa e o varejo não conhece elas. Então, o consumidor leigo na ponta não conhece. A gente está querendo, junto com a abertura do mercado livre, entrar e ser uma das 3 a 5 grandes empresas do Brasil que vai ter no mercado de varejo, que vão ser as empresas varejistas de energia, que são as empresas que vão ter relacionamento de fato com o consumidor final. Então o que a gente está tentando no final do dia é estar nessa posição de top of mind, de top of heart, dentro desse olhar do consumidor. Ele conhecer a marca, gostar dela e querer se relacionar com ela, como os bancos digitais fazem hoje, por exemplo. Isso. E preparados também para a nova geração de consumidores que vem aí, que já está aí, que vai chegar, né? Que é uma galera muito mais questionadora, muito mais informada, né? E certamente consciente, né? Do ponto de vista ambiental e tudo mais, né? Sim. Yuri, muito massa esse papo, cara. A gente está encaminhando aqui para o final. O papo rendeu muito. Queria que você entregasse ainda mais, cara, nessa reta final que Yuri, você falou que leu muito. Eu acho que tem hiperfoco, viu, cara?
Provável. É hiperfoco o nome disso aí, cara. Então vamos lá, lista pra gente aí, Yuri, uns livros que você leu e que realmente tirou ali né, botou pra rodar o que você aprendeu ali naquela leitura, né? Cara, tem muito, mas talvez pegando 3 aqui, tem em português eu acho que é Gestão de Alta Performance, do Andy cara Grove. Da Intel, né? Isso. Ele foi durante muito tempo CEO da Intel, que ele fala muito sobre como gerir, né, empresas que podem ter alta performance, como encontrar gargalos, né, pensando como que a Intel ela era praticamente uma linha de montagem. Então, onde é que eu tinha gargalo na minha operação que estava me limitando ali crescimento e fazendo meio que um Pareto, né, cara, qual é os 20% que eu bato que dá 80% do resultado, porque principalmente no mundo de hoje a certeza é que a gente não consegue fazer tudo, né? Então, quais são os pratinhos que eu deixo cair, quais são os pratos que eu tenho que olhar, como é que eu crio hits na empresa, né? Como é que eu crio as cerimônias, como é que eu penso cultura. E do outro lado, tem um livro que eu acho que é muito de mentalidade e de resiliência, que é O Lado Difícil das Coisas Difíceis. Eu não sei se é exatamente esse nome em português, mas Já vi esse. É do Ben Horowitz. Sim. Que hoje ele é de um grande fundo de investimento, e a história do cara assim, ela retrata, você lendo o livro, você fica ali angustiado com o que está acontecendo na vida dele e ele conseguindo dar a volta por cima e fazer as coisas acontecerem. Então é um livro muito legal. Boa. E tem um outro livro que ele já é mais sobre assim, eu penso muito no empreendedor, né, como um atleta de alto rendimento. Então você precisa ter o tripé ali de alimentação, de sono e de exercício físico bem regulado para você conseguir render. Porque senão você vai entrando cada vez mais ali num ciclo negativo, né, e você consegue render menos no lugar de você render mais, né? E eu sempre cresci acreditando que talvez o mais importante era o exercício. Depois eu fui vendo, né, ao longo dos anos e até dos conhecimentos que a gente foi tendo acesso, da importância da nutrição, dos alimentos. Mas por último, e aí eu vi isso muito no livro do Matthew Walker, que é Por que Nós Dormimos, em português, que ele fala que o mais importante é realmente o sono, né, e que muitas vezes ele é negligenciado. Então, a importância do sono na vida, e até mais importante do que o exercício físico e a alimentação, muitas vezes, para poder regular tudo que a gente faz, né? Então, eu acho que... Boa, é isso aí. Hoje, eu durmo quando eu morrer, muita gente fala isso, não, só preciso de 4 horas para dormir. Cara, é tudo bullshitagem, assim. Na prática, não... a pessoa está rodando a um nível bem inferior, de forma cognitiva, que ela conseguiria rodar se ela estivesse dormindo melhor, né? Não só mais, mas melhor. Porque às vezes é aquele negócio, você pode passar o seu dia inteiro sendo ocupado, mas não ser produtivo. Então, acho que isso é muito importante, assim, tem que estar muito claro assim, para todo mundo que quer rodar em alta performance. Muito legal. Yuri Frota, muito obrigado, cara, você está aqui com a gente. Queria agradecer você também que está aqui com a gente até agora. E dizer que foi um momento de aprendizado aqui, Yuri. E mais uma vez queria agradecer, deixar disponível aí o espaço para você falar, dar teu jabá, dar teus endereços aí, o site da Sunny, Instagram, se você quiser compartilhar alguma coisa, fica à vontade. Beleza. Quem quiser mais saber aí sobre esse mercado de energia, quem quiser simplesmente a solução, cara, eu acho que eu pago caro na minha conta de energia, eu quero economizar. Eu conheço uma empresa, eu conheço amigo, além de eu trazer economia, eu posso ganhar dinheiro com isso. Então, assim, a gente consegue ter todos esses tipos de soluções, né? E quem se interessar pode ir no sunny.com.br, né? sunne.com.br. Nas redes sociais a gente também está muito presente, principalmente no Instagram, no LinkedIn, @sunnybrasil, né? Tudo junto.
E eu também estou cada vez mais tentando aí construir conteúdo, ter consistência através do @YuriFrota, todo junto. Principalmente também no Instagram. LinkedIn eu dei um pouco de pausa, mas eu devo retornar também. Mas principalmente no Instagram eu estou tentando ficar cada vez mais presente aí. Então lá você pode acompanhar, ver todas as nossas soluções, contratar alguns serviços, se tornar um assessor de energia e construir esse mercado com a gente, né? Então quem quiser pode entrar em um desses canais que eu passei e dar um oi por lá que a gente fala. O homem é cheio de energia, minha gente. Não poderia ser diferente, né? Desculpa o trocadilho. E aqui, Fala Quem Faz no Instagram. Segue a gente. Tem muita gente assistindo, curtindo, mas estão esquecendo de apertar aquele bendito botãozinho. Então, segue a gente lá no Instagram para que a gente vá aumentando a audiência, instigando a gente a continuar aí para uma temporada 2, né? A gente encerra com Yuri Frota aqui de forma muito rica a primeira temporada do Fala Quem Faz, podcast feito pela agência Modernista Digital Branding, @Modernista Digital. Meu nome é Giuseppe Lira e conto com vocês na temporada 2. Foi um prazer. Yuri, cara, Valeu, muito obrigado. José.